seja bem-vindo ao podcast O Futuro das Cidades. Eu sou Adriana Hansen e há quase 20 anos atuo no setor da construção civil e real estate, sendo reconhecida como uma voz influente em sustentabilidade no Brasil. Nesse podcast falamos sobre como as cidades impactam o meio ambiente, a saúde e o bem-estar das pessoas. E para isso, convidamos líderes para compartilhar reflexões e soluções importantes rumo à construção de um futuro com cidades mais verdes, saudáveis, resilientes e democráticas. Incluir na primeira temporada do nosso podcast O Futuro das Cidades o tema política, ambiental, o ambientalismo sob o ponto de vista regulatório, é fundamental para a gente ir construindo a importância de a gente tratar esse assunto em diferentes frentes. É por isso que nesse último episódio a gente tem a honra de receber Fábio Feldman, com uma trajetória imensa ambiental, atuando fortemente na política nacional, como secretário, deputado. Ele vai trazer uma visão para complementar e encerrar essa nossa primeira temporada, vislumbrando como que a gente pode atuar politicamente a favor da nossa causa. Sou Fábio Feldman. Quando me perguntam como me definir, eu sou ambientalista. Aliás, é importante que nos tempos atuais você defenda um ambientalismo tão combatido. Eu, de formação, sou advogado, administrador de empresa e estou nessa agenda há muitos anos. Quer dizer, como ambientalista, fui um dos fundadores da SOS Mata Atlântica, participei de muitas ONGs, como Greenpeace e outras, e fui parlamentar durante 3 mandatos, sempre defendendo a bandeira ambiental. E de uns anos para cá, eu tenho atuado como pessoa física e com sociedade civil nessa agenda para garantir, basicamente, que o planeta continue saudável e a gente tenha condições de sustentabilidade. E hoje estou aqui, tenho um prazer imenso de estar aqui com a Adriana, porque eu conheço a Adriana há muito tempo, eu conheci a Adriana quando ela era estudante de engenharia. E hoje estou muito feliz de ver como a Adriana virou uma grande referência na nossa área, profissional, mas hoje mais do que como engenheira, como uma pessoa que está ajudando a levantar e discutir os nossos temas. Sem que a gente tenha essa capacidade de discutir com a sociedade os nossos temas, dificilmente nós vamos entregar para os nossos filhos e nossos netos um planeta sustentável. Então, muito feliz de estar aqui com a Adriana. Sejam muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do podcast O Futuro das Cidades. Eu não poderia ter honra maior do que receber Fábio Feldman. Fábio, muito obrigada por ter encaixado na sua agenda esse tempo conosco. Para mim é uma grande honra poder te reencontrar depois de tantos anos e poder conversar sobre pautas tão relevantes. Não, é recíproca a satisfação, até porque eu fico muito orgulhoso da sua trajetória que eu acompanho. Para quem não sabe, ela foi minha estagiária e olha que bem-sucedida que ela foi e nos conhecemos há muitos anos. Fábio, tive a oportunidade de aprender muitos assuntos com você e você é um político ambientalista, advogado, administrador, tem um currículo enorme. Foi deputado constituinte, né? Uma das pessoas responsáveis por discutir a pauta de meio ambiente num momento em que o mundo inteiro ainda não tinha o entendimento sobre esse assunto, no nível que a gente tem hoje, e que era, e sem dúvida nenhuma, foi uma inovação global, né? A gente ter incluído essa pauta. Conta um pouco desse momento que talvez tenha sido um dos principais marcos brasileiros no tema ambiental. Eu tive a oportunidade de ser deputado na Assembleia Nacional Constituinte. Aliás, eu me candidatei para poder colocar meio ambiente na Constituição de 88, e era um outro momento em que o tema ambiental estava surgindo no mundo, os movimentos ambientalistas, e hoje tem uma grande diferença, que, quer dizer, naquele momento nós já estávamos preocupados com os temas ambientais, mas não havia clareza do impacto global desses temas. Quer dizer, às vezes me perguntam, Fábio, por que você não colocou mudança do clima no texto constitucional? Eu digo porque naquela época mudança do clima não estava na agenda. A própria Constituição de 88, ela não usa a palavra biodiversidade, ela usa a palavra diversidade genética, porque a palavra biodiversidade surgiu naquele momento.
Quer dizer, então a Constituição, na minha opinião, ela foi visionária, ela colocou o tema não apenas no capítulo do meio ambiente, e eu acho que ela é muito atual diante da crise climática e a crise da biodiversidade, porque a gente fala muito da crise climática, mas o mundo está vivendo uma crise de perda da biodiversidade que é tão preocupante quanto a crise climática. E é algo quase sistêmico, né, ou completamente sistêmico, porque eles estão completamente correlacionados. Quanto pior uma situação, seja ela de biodiversidade, maior o risco climático. Quanto maior o risco climático, maior o risco de perda de biodiversidade também, né? Por isso que eu sempre elogio a Adriana, que ela colocou um tema que, na minha opinião, é fundamental, que é a sinergia entre mudança do clima e biodiversidade. Infelizmente, nós temos muita dificuldade de colocar na agenda internacional essa sinergia, que o impacto da mudança do clima na biodiversidade é absolutamente dramático. Mas, por algumas questões geopolíticas, a gente tem muita dificuldade de trabalhar os dois temas. Isso é grave num país como o Brasil, que é considerado um dos grandes países mega biodiversos. E eu tenho, nesses últimos anos, lutado muito para trabalhar mudança do clima e biodiversidade. Como a gente estava falando aqui um pouquinho antes, quer dizer, grande parte das espécies brasileiras está ameaçada de extinção. Inclusive, eu particularmente tenho trabalhado muito na conservação do maior macaco das Américas, que é o muriqui, que só tem na Mata Atlântica. E além dos problemas normais, que é a caça, a predação, enfim, hoje é a mudança do clima, porque com mudança do regime de chuva, com menos chuva eles têm que descer ao solo, eles se tornam vulneráveis. Então você veja que toda vez que você trabalha com a biodiversidade, você vê o impacto da mudança do clima. E a perda da biodiversidade é absolutamente dramática para a nossa vida, a perda da agricultura, quer dizer, novas espécies, novos medicamentos, enfim. Ao longo da trajetória sua política, você apoiou também bastante em desenvolvimento de projetos de lei, regulamentações no geral, que visam a proteção da nossa biodiversidade. Mas a gente ainda não tem, dentro dessa perspectiva regulatória, a proteção de todos os biomas ainda brasileiros. Como que você entende e enxerga essa evolução regulamentatória para a gente conseguir manter esses outros biomas e a nossa biodiversidade? Olha, primeiro, a Constituição considerou patrimônio nacional alguns biomas como Mata Atlântica, que é o único bioma que tem uma lei regulamentando, né? O bioma, que é a lei da Mata Atlântica, que eu participei muito ativamente, Pantanal, que inclusive é um caso interessante, porque há uma decisão do Supremo obrigando o Congresso Nacional a editar uma lei do Pantanal. E você tem outros biomas que mereceriam um tratamento especial, porque a própria Amazônia. E eu explico isso com facilidade, quer dizer, você tem um Código Florestal, que é muito importante, mas o Código Florestal é uma régua para biomas muito diferentes. Então, área de preservação permanente, que normalmente você protege a área horizontal em relação aos corpos d'água, que hoje é importante por causa de desastres naturais. Essas áreas, normalmente, elas diminuem o impacto de inundações e enchentes. Mas você pega o Pantanal, que é um bioma que está influenciado pela água, tem ciclos, quer dizer, se eu não posso usar para esse bioma com tanta singularidade, é o mesmo padrão que eu uso para a Mata Atlântica, ou mesmo para a Caatinga. Então, acho que, primeiro, o Brasil está atrasado nisso, o Brasil teria que cuidar melhor dos seus biomas, e o próprio texto constitucional, ele tem, nesse mesmo artigo, determina uma proteção para a Serra do Mar. E eu até posso dizer que eu não era muito a favor de incluir a Serra do Mar naquela época, porque Serra do Mar não é um bioma. Mas hoje eu acho muito importante ter uma lei nacional para a Serra do Mar, porque a Serra do Mar é muito instável geologicamente. E com a mudança do clima, ou seja, com chuvas muito intensas, espaço de tempo muito curto, quer dizer, você tem o risco de grandes desastres naturais, como aconteceu em São Sebastião alguns anos atrás. Então, por exemplo, eu defendo uma lei nacional exatamente porque não tem sentido ter uma lei em São Paulo, daí eu estou caminhando na Serra do Mar, naquela região para o Rio, tem uma lei diferente. Então, eu acho que nós temos muita lição de casa que nós não fizemos até esse momento.
A gente estava conversando um pouquinho antes sobre a importância do papel dos planos diretores em todos esses movimentos, né? Como que você enxerga a evolução dos planos diretores nesse sentido? E também se você puder já fazer uma ponte em relação à importância desses planos diretores olharem também de uma forma mais abrangente para o urbano, né? Hoje o Brasil está alcançando quase 90% de taxa de urbanização e as cidades, elas compõem um papel importante nesse equilíbrio entre a manutenção da biodiversidade e a importância da adaptação e mitigação climática. Olha, o plano diretor, segundo a Constituição, é o principal instrumento legal de ordenação dos municípios, tá, no texto constitucional. E eles são importantes, os planos diretores são obrigatórios, né, isso em relação a algumas cidades com maior população, e acho que a gente tem que incluir com muita seriedade a mudança do clima nos planos diretores, o que tem sido feito com muito, não com o devido cuidado. Por que tem que pôr no plano diretor? Porque, primeiro, no campo da mitigação, a gente estava conversando, você é engenheira, não é isso? Quer dizer, um dos desafios é reduzir o consumo de energia. E um dos grandes dramas no mundo, com o aumento do calor, é ar-condicionado. O ar-condicionado é um problema super sério. Quer dizer, por quê? Porque para combater o calor você usa o ar-condicionado e você vai ter um problema de colapso do fornecimento de energia à medida em que todo mundo usar o ar-condicionado. Então você tem que repensar a construção civil, tem que incorporar isso nos planos diretores. O que é incorporar no plano diretor? É no entorno de determinadas áreas pensar em áreas verdes, porque áreas verdes mitigam o calor, combatem um fenômeno que ocorre no mundo que chama ilhas de calor. São Paulo, você tem áreas como a Zona Norte, com uma temperatura muito menor do que áreas centrais, porque tem mata. Então, os planos diretores têm que se modernizar na sua concepção. Quer dizer, eles têm que incorporar claramente a mudança do clima, quer dizer, na mitigação, gerar menos consumo de energia e, basicamente, na adaptação. Você vê essas chuvas que ocorrem, quer dizer, aqui no centro da cidade, em São Paulo, você pega todas aquelas ruas perpendiculares à Paulista, quando chove elas viram rios. Então você vai ter que pensar em boa drenagem e acho que ainda é muito precária a incorporação da dimensão climática. E mais do que isso, Adriana, eu acho que com tecnologia, você sabe, eu não sou assim um fã de tecnologia, mas você vai poder fazer planos diretores com muita precisão. Quer dizer, circulação de ventos, como que os ventos circulam, precipitação de poluição, questão de chuva. Quer dizer, então, eu acho que nós temos que abrir uma nova era de planos diretores mais contemporâneos, mais precisos em todas as grandes cidades. E tem um aspecto que eu tenho falado muito, que o Brasil vive uma região, uma dimensão metropolitana. Já vivia em 87 e 88 durante a Assembleia Nacional Constituinte. E acho que um dos equívocos da Constituinte foi não incorporar a governança metropolitana. São Paulo, você está andando aqui na cidade, de repente está em Diadema. E eu estou colocando isso porque não basta apenas planos diretores municipais. Eu estou defendendo há alguns anos planos diretores metropolitanos, inclusive na questão climática. Quer dizer, Rio de Janeiro é a mesma coisa. Eu não posso pensar no Rio e esquecer as cidades da região metropolitana. E eu chamo a atenção para isso, porque quando se fala de questão metropolitana, a responsabilidade é estadual, não é mais municipal. Então, a gente tem que pensar, Adriana, não mais planos diretores municipais, mas planos diretores metropolitanos. Essa integração, né, a gente diz, a definição de fronteira é algo geopolítico, né, não é algo vinculado ao meio ambiente. E a integração da cidade, ela ocorre da mesma forma, né, então a gente tem uma delimitação da cidade, ambientalmente falando, essa delimitação ela não existe. Então, a integração do plano ela passa a ser fundamental. Não, ela é fundamental. E o que eu chamo de tecnologia que é importante? Por exemplo, questão de invasões. Você sabe que em São Paulo, quem promove loteamentos clandestinos de supressão na Mata Atlântica é o crime organizado, é o PCC na cidade de São Paulo. Não sei se você sabia disso. E aí, para combater isso, você tem tanto imagem de satélite com muita precisão quanto drone.
Só que tem que ter a vontade política para isso, que um dos desafios na questão urbana no Brasil é a expansão urbana. Quer dizer, você pega, no meu caso, 88 como um símbolo que é a promulgação da Constituição. Passado 40 anos, você vê o que foi a expansão urbana em São Paulo, áreas que não tinham praticamente população, hoje estão populadas na cidade de São Paulo, Vila Brasilândia. Eu fui lá em 92, quase não estava ocupada. Você vai lá hoje e está totalmente consolidada, sem nenhuma preocupação. Então, voltando, no marco regulatório, incorporar a dimensão que a tecnologia permite, que são imagens de satélite, uso de drones e assim por diante. E, na questão que é o grande desafio no mundo, a implementação. Garantir, você tem um plano diretor, que ele está sendo levado a sério. Fábio, me conta como que você percebe a importância dos incentivos, seja por regulamentação, seja algum incentivo vinculado a benefícios financeiros de desenvolvimento, para que a gente possa promover um desenvolvimento sustentável desses ambientes urbanos e conseguir, de repente, acelerar esse processo de adaptação das nossas cidades e mitigação dos riscos climáticos. Olha, Adriana, esse é um aspecto fundamental. O Brasil, infelizmente, até hoje, trabalha nas nossas questões, não apenas de meio ambiente, urbanísticas e outras, com o que a gente chama comando e controle. Comando e controle, eu tenho uma lei que fixa padrões e eu vejo se cumpre ou não padrões. Eu acho que a gente tem que acoplar ao comando e controle instrumentos econômicos. Instrumentos econômicos são vários, pode ser tributação, pode ser outros, né? E ele é fundamental, porque a gente, na nossa área, inclusive urbanística, zoneamento, diz o que não pode fazer. Mas você não tem os instrumentos para estimular o que pode fazer. Então, pega não só São Paulo, todas as regiões metropolitanas têm um grande desafio de água, que são os mananciais que são ocupados. Isso por quê? Porque, na verdade, você tem uma política de comando e controle que você impede a ocupação dessas áreas e você não estimula atividades que poderiam ser feitas nessas áreas. Aqui em São Paulo, eu acho que o manancial é o melhor exemplo. Quer dizer, você proibiu uma série de atividades. O que aconteceu? Você tinha dois tipos de proprietário. Um proprietário sem recursos deixou invadir, ou se aliou com um loteador clandestino. Um proprietário com mais condições, o que ele faz? Ele fiscalizou, colocou fiscalização para impedir invasão. O certo era você estimular algumas atividades nessa área e tornar, quer dizer, possível uma vocação sustentável nessa área, que poderia ser esporte náutico, que poderia ser escolas, até um tipo de turismo, já que você está ao lado de São Paulo, com Mata Atlântica. Então, eu acho que no Brasil ainda não caiu a ficha de que você tem que ter uma política agressiva de instrumentos econômicos para garantir o que a gente quer. Essa questão de trazer esses espaços, inclusive, potencializa o processo da educação ambiental, né? Que a gente vê que ainda é uma pauta que hoje a gente não tem fortalecida dentro dos nossos ambientes educacionais, até mesmo nos cursos de graduação, a gente não vê isso de uma forma ainda estruturada, né? Eu sou engenheira ambiental de formação, obviamente que por conta disso estudei esse assunto, mas você vai numa engenharia civil, numa arquitetura, né, e ter esse espaço onde a gente consiga entender, né, quantas pessoas têm a oportunidade de conhecer os seus mananciais e viver essa região de manancial, entendendo a sua importância. Na hora que a gente valoriza e traz esse espaço para uso público adequado, a gente poderia potencializar esse aspecto também, né? Olha, Adriana, eu no ano de 2022, eu tive uma espécie de crise existencial, vou explicar por quê. Eu fui para Manaus e em Manaus eu fui visitar alguns igarapés. 100% dos igarapés cobertos de lixo, PET, 100%, não era um ou outro. Daí me levaram para conhecer 2 aterros sanitários controlados, eram 2 lixões com gente morando. Falei, não deu certo. Quer dizer, nossa geração não foi capaz, na verdade, de resolver o problema ambiental. E eu estou falando isso que a Constituição é de 88, ela vai fazer 40 anos. E também tem uma lei, a Constituição obriga a educação ambiental em todos os níveis, e tem uma lei que chama Política Nacional de Educação Ambiental. E quando eu olho para trás, eu acho que foi um erro, na verdade, não ter investido claramente
em educação ambiental, porque 88 para cá, quem nasceu em 88 está prestes a completar 40 anos. E a minha tese é, se talvez a gente tivesse investido em educação ambiental em todos os níveis, nós teríamos, na verdade, uma outra realidade ambiental e até geracional, porque, de fato, quer dizer, hoje não dá para dizer que é a mesma coisa, hoje o patamar de consciência é outro, mas não é um patamar de consciência que se desdobra em ação. Eu estava comentando, vou mostrar para vocês depois, uma árvore que eu tenho aqui, que aliás não é minha, eu moro numa vila, a árvore é do município. E a dificuldade que eu tenho com os vizinhos, porque cai folha, entope a calha e todo mundo quer tirar a árvore. O que é isso? Falta de educação ambiental. É óbvio que se eu tenho árvore, cai folha. Então, acho que, olhando para trás, eu diria que se a gente tivesse tido a capacidade de colocar a educação ambiental para valer, talvez nós teríamos brasileiros com uma outra atitude em relação ao meio ambiente e à vida de maneira geral, porque a questão ambiental remete a uma questão de uma nova ética. E nós não tivemos a capacidade, ainda que tenha legislação obrigando a educação ambiental formal nas escolas. Esse ano aqui no Brasil, a gente deve ter a pauta das mudanças climáticas ainda mais fortalecida nas mídias no geral por conta da COP30 que acontece em Belém. Falando um pouco sobre COP30, sobre temas de mudanças climáticas, onde você tem uma jornada de uma atuação extremamente importante, não só no Brasil. Como que você enxerga os compromissos brasileiros e quais perspectivas a gente pode esperar para essa COP30? Adriana, essa é uma questão interessante. Eu até vou falar da minha experiência pessoal, porque quer dizer, esses temas você hoje pode pesquisar. Quer dizer, eu sempre imaginei, vamos, por exemplo, questão nuclear. Teve o acidente de Chernobyl, há muitos anos atrás, vamos discutir usina nuclear. Não discutimos. Teve Fukushima, não discutimos como deveríamos energia nuclear. O tema do clima é a mesma coisa. Eu sempre imaginei que a realização dos eventos climáticos graves provocaria uma radical mudança na percepção do clima. Infelizmente, isso não aconteceu. Inclusive, o exemplo é o que está acontecendo nos Estados Unidos com Trump, quer dizer, em que a ciência é desmerecida, é negligenciada, e os acontecimentos também. Então, essa COP surge num momento muito interessante, porque é praticamente impossível você cumprir o que o Acordo de Paris de 2015 determinou para manter a temperatura do planeta até 1,5, 2 graus Celsius. E as manifestações do clima estão no mundo inteiro. Aqui no Brasil, você teve o problema do Rio Grande do Sul, você tem o problema das secas prolongadas na Amazônia. Aqui em São Paulo, a gente tem tido essas chuvas muito intensas, e eu voltei ao caso de São Sebastião, que teve aquele desastre. Portanto, a COP está se realizando num momento difícil, em que eu acho que nós, ambientalistas, temos que repensar como nós fazemos a sociedade se mobilizar com mais atenção. Porque na minha época a mobilização não era só digital, não existia isso. Eu pessoalmente acho que está faltando o que existia antigamente, que é ir para a rua. Vai ter a COP, continua o desmatamento da Amazônia, vão pôr 1 milhão de pessoas na rua. E nos Estados Unidos é o que está se colocando em relação ao Trump. Quer dizer, o Trump representa um retrocesso gigantesco na questão do clima, saindo do Acordo de Paris. A Argentina está prometendo ir nessa mesma direção. Então, na minha opinião, a alternativa é mostrar que a sociedade está preocupada com isso e quer atitudes concretas. E a COP, quer dizer, talvez crie oportunidade no Brasil para que a sociedade brasileira se manifeste, primeiro, contra o desmatamento, que é a grande fonte de emissão de gases de efeito estufa. E até um tema que a questão da exploração do petróleo na margem ocidental, eu tenho uma opinião, mas eu acho que em vez de ser uma decisão do governo Lula, devia haver um plebiscito. Eu acho até que a gente perderia o plebiscito, ou seja, a sociedade ia se manifestar pela exploração do petróleo, mas permite um debate da sociedade. Porque, quer dizer, aqui no Brasil o grande desafio é reduzir o desmatamento, mas no mundo é o uso do combustível fóssil. Tem que abrir mão do combustível fóssil, não tem alternativa. E não está sendo fácil, inclusive nas COPs,
colocar o tema, o compromisso dos países de abrir mão do fóssil. E essa discussão, na verdade, aqui no Brasil, ela vem carregada de outras complexidades, né? Porque na hora que a gente trata do tema de energia, com essa variação dos regimes pluviométricos, a gente está deixando de ter água onde estão as nossas usinas, potencializando o risco de crises energéticas, onde a matriz fóssil, no fim, acaba sendo o nosso aliado na atual conjuntura da estrutura de geração de energia brasileira, onde, ao contrário, a gente poderia estar incentivando ainda mais eólica, ainda mais solar, num país com altíssima radiação como a nossa. Então, existe uma complexidade e já teve, inclusive, pautas, eu lembro que em algumas COPs passadas, já bem passadas, sobre a importância até da nuclear, sob o ponto de vista de ser uma energia de baixo carbono, em detrimento a uma questão ambiental extremamente importante, que é o lixo radioativo, né? Então, essa disputa entre os usos energéticos também, ela é complexa dentro desse conceito e dessa visão ampla que a gente tem que ter sobre a parte ambiental em si, né? Eu acho que a questão das hidrelétricas é interessante, porque o Brasil investiu basicamente nas hidrelétricas, o Brasil tem experiência nas hidrelétricas e o potencial hidráulico no Brasil praticamente acabou, porque a alternativa que nós teríamos seriam grandes usinas na região da Amazônia. Só que a hidrelétrica tem uma questão que não é discutida no Brasil, que é o impacto devastador na biodiversidade. Quando você invade, você inunda grandes áreas, você compromete a biodiversidade. E quando você opta por tecnologia que a gente, como é o caso de Belo Monte, você tem o problema de não gerar energia quando você precisa. Então, esse é um desafio do Brasil e da humanidade. Só que aí mostra, na minha opinião, a necessidade nesse momento de colocar a dimensão climática nesse planejamento, porque o que você falou, em parte, é resultado da mudança do clima. O grande impacto da mudança climática é no ciclo hidrológico. Quer dizer, a mudança do clima altera o regime de chuvas. Então, o que você falou, a precipitação, a chuva, muitas vezes se dá em locais diferentes do que se dava há 20, 30 anos atrás. Você que é engenheira, série histórica, esquece, porque a série histórica não leva em consideração a mudança do clima. E mesmo na agricultura, por exemplo, a agricultura brasileira é muito eficiente por causa da terceira safra, mas se não chover, não terá a terceira safra de soja. Então você tem que repensar tudo. Por isso que eu falei para você do começo do ar-condicionado, que primeiro nós vamos ter que pensar em eficiência energética, consumir menos. Quer dizer, tem que consumir menos equipamentos mais eficientes. E depois repensar a matriz energética brasileira. Eu, pessoalmente, a vida inteira fui contra o nuclear, porque eu acho que também defendo um plebiscito, quer dizer, quer ter nuclear, tudo bem, vamos ver o que a população no entorno do nuclear, quer dizer, no caso de Angra, São Paulo, eventualmente a pluma radioativa pode avançar para o sul, pode ir para Belo Horizonte, se essas pessoas querem assumir esse risco, não é isso? E a térmica no Brasil é um caso interessante, porque a térmica é importante exatamente quando você tem os reservatórios d'água vazios. O reservatório d'água é pilha, quer dizer, o conceito é de pilha. Eu tenho um reservatório que é a pilha que eu tenho. Com menos chuva, o que acontece? A pilha está com menos capacidade de armazenamento. Então você vai ter que repensar tudo isso. Quer dizer, e não vejo isso. Quer dizer, acho que a decisão do Brasil de explorar o petróleo mostra o desafio no mundo, porque Noruega, que é um país que contribui para o Fundo Amazônia, é um grande produtor e exportador de petróleo. O Brasil já é exportador de petróleo e vai ser maior. Então, é o dilema do mundo, quer dizer, eu tenho uma riqueza, que é uma riqueza que tem um impacto climático dramático, e eu opto por essa riqueza porque os outros países estão fazendo. Então, é um jogo de soma zero. Mas eu volto, já que o teu tema é cidades, vamos repensar isso nas cidades. Quer dizer, você pode trabalhar em determinados distritos de energia em que você produz energia, aquela energia que está num determinado momento disponível você usa, e com isso você dispensa energia de outras fontes. É isso que o mundo vai ter que fazer, porque de fato, quer dizer, há uma demanda de energia
O petróleo é barato porque não considera o que a gente chama externalidades, não é isso? Quer dizer, o que eu acho hoje que eu talvez não achasse há 10 anos atrás ou 15? As empresas de petróleo pretendem explorar o petróleo até a última gota. Eu não tenho mais dúvidas sobre isso. E esse é um confronto que nós vamos ter que ter. Então a discussão é abrir mão do petróleo no espaço de tempo mais curto e acabar esse jogo de soma zero, que é o desafio da COP. Quer dizer, o Brasil vai explorar petróleo, o Lula deu declarações, inclusive criticando os órgãos ambientais, enfim, e o Brasil vai estar numa saia justa, porque quem quer assumir liderança climática, o Brasil tem sido um país muito importante na negociação, está dando um mau exemplo, que é optar pelo petróleo. Você trouxe um tema que é a questão da importância de fato que a gente tem das queimadas e desse esgotamento, e do desflorestamento, como um grande emissor brasileiro que o é. O Brasil, sempre quando entra nessa pauta de discussão de mudança do clima, traz a questão da proteção da Amazônia, que sem dúvida alguma é fundamental, porque por N questões ela colabora substancialmente para esse equilíbrio climático. Por outro lado, esse olhar centrado na Amazônia, eu vejo que acaba às vezes ofuscando ou reduzindo pautas de discussão de se trabalhar a temática do clima para outras vertentes, incluindo a questão urbana, das cidades. Como que você enxerga essa evolução, Fábio? Eu concordo com você, eu acho que a tua avaliação é 100% correta. Em que sentido? Quer dizer, o grande desafio brasileiro em termos de emissões é o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. E a Amazônia, inclusive, é um caso interessante, que ela está encontrando um ponto que a gente chama de não retorno. Algumas partes da Amazônia hoje emitem mais carbono do que sequestram. Isso é um dado absolutamente novo. Agora, o problema do Brasil é esse, de certa maneira, porque as pessoas, quer dizer, se o Brasil reduzir o desmatamento, quer dizer, o Brasil deixa de emitir. Mas a gente tem que ter olhar para as outras áreas, para os outros setores. Energia, agricultura, porque você sabe, você deve lembrar daquela época, quer dizer, o metano está muito ligado a um país que tem um grande rebanho bovino, um dos maiores do mundo, então emite muito metano, que é um gás muito potente do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista de resíduos, você sabe que resíduos produzem metano e um país que tem lixão até hoje produz muito metano. Então, acho que a gente tem que reduzir o desmatamento da Amazônia por uma questão óbvia, é ilegal. E segundo, está sendo promovido pelo crime organizado. Aliás, Adriano, eu queria dizer que em todas as pautas a gente tem que colocar o crime organizado no Brasil. Porque, insisto, supressão de Mata Atlântica, loteamento clandestino, cidade de São Paulo, PCC. Na Amazônia, quem desmata, crime organizado. Tanto que, então, quer dizer, o Brasil tem que enfrentar e escolher os temas que são radicais. Eu tenho insistido muito nisso. O crime organizado no Brasil está tendo um papel importante nos nossos temas que não tinha 20, 30 anos atrás, difícil de combater, exige vontade política e eles estão cada dia mais organizados, inclusive de aumentar a representação política. Muita gente é eleita pelo crime organizado. Então nós vamos ter que enfrentar isso. E nos outros setores, como você falou, você que é engenheiro ambiental, por exemplo, o setor da construção civil tem que incorporar essa dimensão. E tem alternativas novas. Agora se discute um outro tipo de cimento e alguns insumos da construção civil que podem ser armazenadores de carbono. Quer dizer, o Brasil tem que virar página, né, Adriano? Nós temos que entrar no século XXI e não ter a cabeça do século XX e algumas vezes de século XIX. Mesmo na construção civil, eu acho que a construção civil podia... Eu acho que ela não incorporou, como a gente imaginava naquela época que trabalhamos juntos, a dimensão climática como oportunidade. Então, e padrões, como estou dizendo. Você sabe que eu sou estudioso e recentemente eu comprei um livro sobre arquitetura moderna. E a arquitetura moderna, quer dizer, ela incorporava, isso na década de 50 e 60,
algumas medidas para combater o calor, que é o gobogós, que são aquela que você coloca, em Brasília isso ainda é muito comum nos prédios antigos, que você impede o calor em determinadas horas. Então, a gente tem que repensar coisas que quando não tinha... Eu estou falando que isso é uma alternativa, eventualmente, para o ar-condicionado, ou não para o ar-condicionado, não ter ar-condicionado, usar menos o ar-condicionado. Então, eu acho que tem uma agenda que o Brasil ainda não despertou, na minha opinião. Quer dizer, que é, por exemplo, na construção civil, na arquitetura, até repensar o que a arquitetura moderna fez há 50 anos atrás. Fábio, acho que a gente está nesse momento de resgate, né, dessa arquitetura que a gente já sabe como fazer, né? Existiram grandes arquitetos empenhados em adoção de soluções bioclimáticas e hoje existem arquitetos que também estão empenhados em levar essa discussão, eu vejo, do baixo ao alto padrão, né? Porque em ambas as pontas, e passando obviamente pelo meio também, é importante incorporar e ter esse entendimento, e as ferramentas que existem hoje ajudam muito mais do que a gente tinha antigamente para conseguir chegar nesse resultado, né? Não, primeiro, no que você está falando, eu tenho insistido muito com a necessidade dos códigos de obra das cidades incorporarem essa dimensão, porque eles não incorporam. Quer dizer, pé direito mais alto. Quer dizer, pé direito mais alto, menos uso do ar-condicionado. E aí eu queria casar isso com a pergunta que você me fez anteriormente. Você lembra, naquela época que a gente trabalhava junto, a questão dos telhados verdes, que teve a onda do telhado verde que não deu certo no Brasil, enfim, todo mundo só pensava em telhado verde, que é importante. E você sabe por que uma das razões pelo que o telhado verde não funcionou, Adriana? Porque o telhado verde, quando você computa a área construída para efeitos de tributação, de licenciamento, ele não é estimulado pelos municípios. Então, você vai fazer um telhado verde que computa como área construída. Então, como área construída, você paga mais. Devia ser o contrário. Eu tenho um telhado verde, eu faço o modelo tributário que paga menos IPTU e, eventualmente, tem um estímulo quando você aprova o projeto. Quer dizer, então, esse é um tema que a gente tem que tratar. Quer dizer, os telhados verdes podem ser muito importantes para diminuir a temperatura, não apenas no edifício, mas no entorno do edifício, no microclima da vizinhança, e tem um papel importante do ponto de vista de chuvas muito intensas, porque ele diminui a velocidade das chuvas. Então, por exemplo, a gente trabalhou muito nisso naquela época, vamos estimular telhado verde. Passou 15 anos, o telhado verde não se configurou como uma alternativa. Então, acho que, quer dizer, no fundo, se eu fosse resumir, eu diria, esses temas têm que entrar na agenda, mas entrar para valer. Quer dizer, e eu tenho insistido muito, todo mundo ri, mas eu tenho defendido muito o papel do Código de Obras, porque ele pode, quer dizer, o marco regulatório vai estimular que você faça o que tem que fazer. Quer dizer, o pé direito alto. Você normalmente não usa pé direito alto porque você diminui o lucro em termos de unidades. Quer dizer, se você tem pé direito alto, você terá menos unidades no prédio, no edifício. Mas se você cria um incentivo, você tem pé direito alto, mais ventilação, menos necessidade de ar-condicionado e até do ponto de vista de conforto e estética é melhor. Então, quer dizer, eu preciso de gente como você, Adriana, que é da área, que conhece construção civil, para criar esse repertório de alternativas no cotidiano das pessoas e nas cidades para tornar viável a adaptação, que é calor, ondas de calor, você vê, onda de calor, o calor é uma realidade no mundo relativamente recente e a previsão dos cientistas é absolutamente dramática, né? Que o calor vai aumentar e a percepção do calor. A gente está falando de chegar em sensações térmicas no Brasil de 60 graus, exatamente. Né? Algo nunca visto antes. E vou te contar nessas viagens, agora nós estamos com a Adriana aqui, agora eu estou pensando nos próximos capítulos que ela vai viajar ao Brasil. E daí você vai para Belém, o prédio mais chique de Belém é um prédio que é todo de vidro. O apelido dele é micro-ondas.
Imagina em Belém você ter um prédio, é o prédio mais chique, tem não sei quantos mil metros quadrados cada unidade, tudo de vidro, em Belém. Quer dizer, imagina do ponto de vista de consumo de energia, do ponto de vista de conforto térmico, o que é você ter um prédio todo de vidro, inclusive, a depender do tipo de vidro, ele reflete na vizinhança. Então, a próxima parte, daqui a 3 capítulos, ela vai para Belém, vai verificar e mostrar o que tem que ser feito, quer dizer, boas experiências, e o que não deve ser feito. Sim, sem dúvida. A gente tem esse costume, né, de acabar pegando referências de fora, arquitetônicas, replicar aqui no Brasil. E aconteceu isso muito nas últimas décadas, sem ter o olhar para o microclima, né? E um microclima, realmente um microclima, o que está no meu entorno, o que faz sentido para aquela construção, quais proteções precisam ser feitas, o que faz, como que a gente consegue equilibrar o desejo estético com a performance. Né? Não, aqui até, você me lembrou, eu fui para Marajó 2 anos atrás, e no caminho, andando perto de Marajó, eu fiquei chocadíssimo, porque construções muito populares, quer dizer, estavam ocorrendo com o uso de vidro blindex. Então o pessoal substituía as antigas janelas que permitem a ventilação por blindex. Imagina vidro blindex no Pará, Adriano. Daí a questão é a seguinte, a opção estética. As pessoas acham que o blindex é um sinal de prestígio, de status, trocam uma opção que é cultural já existente e olham o impacto que é, inclusive, na vida dessas pessoas. Imagina você naquele calor estar com blindex. Quer dizer, daí volta a educação ambiental, quer dizer, é uma questão de consumo, de padrões estéticos que a gente tem que discutir com a sociedade. Quer dizer, você troca um tipo de janela que é usual na região por uma que aparentemente é mais moderna. Isso é casa muito simples, né? Casa e com grandes impactos na somatória, porque aumentou a energia lá, aumentou o calor, e você sabe que o aumento do calor traz outras consequências, quer dizer, tem alguns estudos, por exemplo, mostrando que casas muito quentes fazem com que as pessoas não queiram ficar em casa, muitas vezes, então, elas vão frequentar a vizinhança, bares, aumenta o alcoolismo, quer dizer, nessa visão holística, a gente tem que pensar que o conforto de residências, especialmente de população de baixa renda, pode ajudar muito, inclusive, até na educação, crianças que têm melhores condições de estudar em casa, porque a temperatura e o conforto térmico é maior. Fábio, antes de ir para a última pergunta que eu sempre faço, eu queria só uma opinião sua em relação a uma questão, né? Você trouxe algum momento atrás sobre a temática de resíduos, né? E que a gente ainda tem lixões e a gente com uma política nacional de resíduos que já foi implementada há alguns anos com objetivos muito claros, trouxe a questão da importância de a gente trabalhar código de obras para que a gente consiga alavancar o tema da sustentabilidade no nível urbano. Como que você vê a importância, o que precisaria ser feito sob o ponto de vista de acompanhamento da efetiva implantação dessas políticas e regulamentações? Não, eu acho que esse é o desafio no mundo, que é a implementação, que aliás talvez seja a COP. Eu vi o presidente da COP, vi a Marina falando nisso, que é a COP da implementação, como a gente garante a implementação. No Brasil esse é o grande desafio. E como eu disse, com tecnologia, especialmente satélite, até drone, não tem mais aquele papo, eu não sabia que estava acontecendo isso. Está lá, imagem de satélite mostrando. Então eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. Eu, particularmente, tenho discutido muito a governança ambiental brasileira e estou num trabalho pessoal junto com os tribunais de conta do Brasil, especialmente os tribunais de conta estaduais, para garantir efetividade. Traduzindo em miúdos, por exemplo, eu estou trabalhando com um instituto que chama Rui Barbosa, que reúne todos os tribunais de conta, para que eles possam, na verdade, verificar a nível estadual e, em alguns casos, a nível municipal, se o poder público está cumprindo
a sua obrigação de monitorar e até se preparando para isso. Por exemplo, desastre natural. Quer dizer, você tem um órgão federal que é o CEMADEM, que faz as previsões. A Defesa Civil de um determinado estado recebe um alerta, como que ela está procedendo? Então, eu estou trabalhando muito nessa questão de incluir tribunais de contas para garantir maior efetividade. Quer dizer, a questão dos lixões é uma vergonha. E eu falei dos aterros sanitários lixões, com gente morando em cima, não é? E os igarapés. E daí, nessa questão de resíduos sólidos, por isso que eu digo que eu fui tomado de uma absoluta perplexidade, quase depressão, porque o primeiro projeto de lei de resíduos sólidos eu apresentei em 92. E levou 18 anos para ser aprovado, 2010. E a gente estava em 2022, ou seja, 30 anos discutindo o assunto e continua com lixão. Então, temos que repensar muito a efetividade e quero insistir, quer dizer, hoje mudou, porque com, por exemplo, metano, você sabe que você tem satélite que pode... Hoje, satélites, existe uma estratégia das Nações Unidas de monitorar o metano. Então, quer dizer, a questão é, quando você gera uma informação de desconformidade, o que tem que ser feito e garantir que seja feito. E, como você falou, também instrumentos econômicos. Por exemplo, daí eu fui lá para um dos lixões e tinha lá uma máquina de bebida da Coca-Cola. Daí o que eu pensei? Talvez o grande defeito, a grande dificuldade de aprovar a lei dos resíduos sólidos é porque o setor empresarial não aceitou o princípio do responsabilidade pós-consumo. A lei é muito vaga nisso. A lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala em responsabilidade compartilhada. E eu acho hoje que seria melhor não ter aprovado a lei e colocar a responsabilidade pós-consumo. Tem lá o PET boiando no igarapé. Vê quem é a empresa que usou aquele PET e entra com ação contra a empresa. Tem uma máquina lá, Coca-Cola, responsabiliza a Coca-Cola. Porque o problema, na minha opinião, é que responsabilidade compartilhada acabou a responsabilidade de ninguém. Quer dizer, e você que você conhece, quer dizer, muitos países já têm a responsabilidade pós-consumo há muitos anos. O que ela significa? Eu pus o produto na prateleira, não tenho mais nada a ver com ele. Não, você põe um produto na prateleira, você tem que saber como é que vai ser feito o descarte. Hoje você fala muito em economia circular, Adriana, eu acho importante, mas eu acho que quando a gente fala em efetividade, eu acho que tem muita conversa e muito pouca ação. Você vai mudando desse jargão. Agora eu não falo mais gestão de resíduos sólidos, eu falo economia circular. Eu falo em urgência climática, tudo válido, mas isso tem que se traduzir em ações, não só no Brasil, no mundo, não é isso? Sem dúvida. Aliás, eu queria colocar um tema, por exemplo, a questão dos plásticos nos oceanos. Quer dizer, a questão do plástico virou uma questão de saúde pública. Nanoplástico na placenta, nanoplástico no cérebro, quer dizer, então, temos que repensar, e para isso, Adriana, precisamos de gente que nem você, que já conhece bem o assunto, está fazendo um ótimo trabalho de educação ambiental, e começar a fazer com que a sociedade, de fato, entenda que isso é importante. Que governo só agem sob pressão. Governo, se não tiver pressão, não age. E levar em conta que o governo tem sempre a pressão dos grandes lobbies empresariais, do fóssil e outros, essa questão da lei dos resíduos sólidos. Então, o que funciona é a pressão da sociedade, sociedade civil, a comunidade acadêmica, enfim, e os cidadãos, que tem que pressionar os governos para fazerem o que tem que fazer. Fábio, eu queria concluir a nossa conversa, poderia ficar mais o dia inteiro aqui contigo, mas eu queria concluir com uma pergunta que a gente sempre faz para os entrevistados, que é, para você, o que é o futuro das cidades? Para mim, eu diria que tem dois cenários. O primeiro cenário é o que eu estou dizendo, as pessoas entenderem a importância de ter uma agenda do século XXI e exigir
do setor empresarial, que também tem que cobrar do setor empresarial. O setor empresarial tem que agir mais do que age, menos conversa, basicamente do poder público, quer dizer, dos governos para agirem. Então, o cenário positivo seria, na verdade, você ter uma agenda de sustentabilidade para valer em relação às cidades. E o cenário negativo é business as usual, é continuar com o que está acontecendo, que se fala muito, se age pouco, e o resultado, na minha opinião, para cada um de nós, e especialmente para os nossos filhos, é um desastre. Quer dizer, nossos filhos, se nós não agirmos, terão um mundo muito pior e menor oportunidade de conviver melhor com as cidades. É porque hoje, como você falou, hoje meio ambiente é cidade, já que a população brasileira vive nas cidades. E incorporar esses temas, biodiversidade, mudança do clima, controle de poluição, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui. Fábio, queria agradecer imensamente a oportunidade. É uma grande honra poder conversar com você sobre pautas tão importantes, com uma trajetória linda, tão significativa para o Brasil. Acho que você tem essa marca para o Brasil como um todo, e tem entregue ainda, depois de tantos anos, um trabalho na política de provocação fundamental para que a gente possa evoluir. Então eu queria agradecer imensamente essa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, e agora vou dizer, quer dizer, nessa fase que eu estou, como eu disse, tem momentos difíceis. Por exemplo, a minha ida a Manaus foi uma facada no coração, porque você vê que o que você fez não deu certo. Por outro lado, quando eu estou aqui com a Adriana, com quem eu convivi, a Adriana foi minha estagiária, me abandonou, mas tudo bem. Quer dizer, é um motivo de otimismo e de esperança. Quer dizer, que pessoas como você, Adriana, e vocês que estão aqui na equipe, entendem a importância dos nossos temas e ajudam a mobilizar a sociedade. Então, como eu disse, eu tive um período difícil, porque eu falei, nossa, joguei fora a minha vida. Mas esse momento que eu estou tendo com você é um momento de alegria, porque eu vejo que tem gente como você, como eu e como nós, que estão, de fato, ligados no assunto e estão fazendo o possível para que o Brasil tome juízo e os outros países também. Fábio, muito obrigada. E assim a gente encerra a primeira temporada, espero que de muitas. Já estamos trabalhando para a segunda temporada do nosso podcast. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, comentar, curtir, participar dessa discussão que é tão importante. Até a próxima! E aí, você está gostando do nosso podcast? Ele está sendo feito com muito carinho para você. Curta as nossas postagens, comente, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, o Futuro das Cidades Podcast, no nosso canal do YouTube e Spotify, que certamente isso ajuda a difundir esse conteúdo que é para a gente construir um futuro melhor. E esse projeto só está acontecendo por conta de empresas que acreditaram no nosso propósito. Praça Lindenberg Itaim, Dimensional, Carbon Cure, Real Mix Concreto e Zero Positivo. Obrigada! E para você, qual é o futuro das cidades?